Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, Orlando Fernandes, chegando com mais uma reflexão do momento. E hoje, queridos amados irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor pôs no meu coração, para nós refletirmos juntos. E nós vamos refletir no primeiro livro da Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo de número 7, e o verso de número 11. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Amém. Louvado seja Deus. Queridos e amados, nós muitas vezes, ao meditarmos na palavra de Deus, nós encontramos textos maravilhosos, versículos lindos e frases maravilhosas, interessantíssimas. E nós aqui no texto lido, nós encontramos a frase as janelas do céu. E nós entendemos que essa frase é uma frase linda, interessante, que podemos meditar e refletir nela. Porque o Senhor, a palavra de Deus, vai narrar várias vezes durante a Bíblia Sagrada a palavra, a frase, as janelas do céu. Nesse texto qual nós lemos, essa frase, o Senhor descreve como vai mandar chuva para o dilúvio. Mas também há uma outra ocasião que o Senhor descreve essa frase como desejo de nos enviar bênção do céu. Nós vimos isso em Malaquias 3:10, quando a palavra de Deus diz: fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, aleluia, que dela vos advenha a maior abastança. E nós, queridos e amados, nós começamos a meditar, a refletir, e entendemos que às vezes nós dá-nos entender que o Senhor, nosso Deus, está lá no céu olhando para baixo através das janelas do céu. Ele abre as janelas do céu e olha-nos aqui embaixo e envia aquilo que precisamos. Louvado seja Deus. Às vezes, juízo. Às vezes, bênção para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entendemos que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, justiça Ele é, amor Ele é. Às vezes, nós entendemos, muitas vezes, quando o Senhor nos manda algum juízo, nós não queremos entender, mas que toda a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que aceitar tudo aquilo em que o Senhor, nosso Deus, abre as janelas e nos envia para a glória do nome do Senhor. O Senhor, certa feita, Ele abriu a janela do céu e nos enviou um Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos enviou Jesus Cristo, o nosso Salvador, para nos salvar. O Senhor, Ele enviou Jesus primeiro para nos dizer quem Ele é, se revelar para nós. É bem verdade, meus queridos e amados irmãos, que a natureza muitas vezes revela-se Deus para nós. Muitas vezes Deus se revela na natureza para nós. Já dizia o salmista,
Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu aqui fico a imaginar, quem de nós, qual ser humano, que olhando as maravilhas que Deus nos proporciona, olhando o sol, olhando a lua, uma noite estrelada com os céus cheios de estrelas, e dizer Deus não existe? Qual de nós podemos ver as maravilhas da terra, os rios, os oceanos, as florestas, as montanhas, e dizer Deus não existe? Quem poderia dizer isso? Aí o salmista, ele vai nos dar resposta sobre essa indagação. Louvado seja Deus. O Salmo 14, ele vai dizer que o nécio, no seu coração, diz: Deus não existe. E nós queremos ver, entender como é que tal pessoa vai falar de tal maneira. Mas somente da boca de um nécio, da boca de um louco, da boca de uma pessoa que não tem sabedoria, um nécio pode falar tal coisa. Deus não existe. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos felizes porque nós acreditamos que o Senhor, nosso Deus, existe e está conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Aleluia. Também é verdade, meus queridos e amados irmãos, que Deus se revela para nós através da sua palavra. A Bíblia Sagrada, em cada página que nós lemos, que nós meditamos, nós encontramos um carimbo e assinatura do Senhor, nosso Deus. Em cada página da Bíblia é uma assinatura de Deus. É uma carta de amor que Deus nos manda. Quem não gostaria de receber essa carta de amor carimbada e assinada pelo Deus Todo-Poderoso, uma carta dizendo que nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que nós vimos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é um mapa para a nossa salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso guia para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes nós entendemos que, aleluia, glórias a Deus, Deus se revela para nós através da natureza. Deus se revela para nós através da sua palavra. Mas a melhor maneira que Deus encontrou para se revelar para mim e para você é através do seu Filho Jesus. Quando nós olharmos para Jesus, nós vemos o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai eterno, o Senhor da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma certa feita, Jesus, reunido com seus discípulos, e Felipe lhe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus, olhando para Felipe, disse: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não entendes? Quem vê a mim, vê o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. João 14:19 nos relata esse fato. E João 10:30 vai nos dizer: eu e o Pai, Jesus nos diz, eu e o Pai somos um. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor.
Aí Deus se revelou para mim, para você e para a humanidade, através do seu Filho Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele abriu as janelas do céu e nos enviou o Salvador. Louvado seja Deus. E em segundo lugar, o Senhor abriu as janelas do céu e nos enviou Jesus para nos ensinar como viver. Aleluia. A história, a filosofia, a ciência, isso é muito interessante na nossa vida. Mas ela não nos ensina a viver. Jesus, ele diz, este é o caminho, andai por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja Deus. Jesus, em Mateus 6,33, ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto quer dizer, meu querido e amados irmãos, que Jesus nos ensina como viver. Vivendo nós olhando para as coisas do céu, se preocupando em agradar ao Senhor nosso Deus, não nos olhando para as coisas dessa terra, deste mundo, mas olhando para o alto, aonde está o Senhor, para que Ele venha, aleluia, a nos, cada dia mais, nos proteger e nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos, meus amados irmãos, que não é suficiente aprendermos a ganhar a vida, mas o suficiente é vivermos a vida, aprendermos a viver a vida. Aleluia. Jesus, lá em João 10:10, ele diz, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós temos que, queridos e amados, usufruir desta vida que Jesus nos trouxe. Vida em abundância. Fazendo sempre a vontade de Deus. Caminhando no caminho qual Jesus nos mostra. Este é o caminho, andais nele. Jesus, ele vai dizer que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ele nos enviou Jesus, abriu a janela do céu e nos enviou Jesus para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 19:10 vai dizer, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós entendemos que todos nós estávamos perdidos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós vivíamos como ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. O Senhor Jesus, ele veio e nos vivificou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor Jesus, ele nos vivificou. Hoje nós vivemos para Cristo, vivemos para o Senhor, adorando a Deus, fazendo a sua vontade e seguindo na trilha correta em busca da nossa salvação eterna para nós atingir um patamar tal que nós chegamos ao céu para morar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a crucificação de Cristo foi tudo um plano de Deus para nos redimir. Sem aquele sacrifício do Senhor, Jesus, derramando o seu sangue até a última gota, para nos lavar, para pagar todos os nossos pecados, pagar as nossas dívidas, que nós não tínhamos com que pagar. E o Senhor, com seu sangue, pagou.
para nós ficássemos libertos e vivermos uma vida em abundância para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero hoje te dizer uma coisa, meu querido. Se você chegou até aqui, aonde você está, sem Cristo, hoje o Senhor Jesus, Ele quer te abençoar. Eu sou grato ao Senhor, porque Ele me procurou. Eu sou grato ao Senhor, porque Ele me procurou e não desistiu de me procurar, enquanto não me encontrou. Ele me encontrou, aleluia, me perdoou todos os meus pecados e me transformou. Ele fez uma transformação na minha vida. E na sua vida Ele quer fazer do mesmo jeito. Se você chegou até aqui sem Cristo, saiba que o Senhor Jesus, Ele está te procurando. E com certeza Ele vai te encontrar para a glória e louvor do seu santo e precioso nome. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados, é importante que você confie na palavra de Deus. O Senhor Deus Todo-Poderoso abriu a janela do céu e enviou Cristo Jesus para passar por um processo de sofrimento, para passar por tudo aquilo que nós não aguentaríamos passar, para ser injustiçado, crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Tudo isso para minha e para a sua salvação. Glorificado seja o nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele veio, passou por este processo, morreu, foi crucificado, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E quando ele subiu aos céus, o Senhor Deus Todo-Poderoso abriu a janela do céu e nos enviou o Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele veio para nos convencer do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai nos descrever em João 16, a partir do verso 7, ele vai nos contar essa história. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo, que Deus abriu a janela do céu, derramou sobre a minha vida e quer derramar sobre a sua vida. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Ele veio para nos mostrar quando nós estamos fazendo algo que não é agradável aos olhos de Deus. Ele veio para nos mostrar quando nós devemos chegar no lugar aonde Deus está preparado para nós. Tem preparado para nós. Glorificado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos guia. O Espírito Santo é aquele que nos mostra o caminho. Muitas vezes nós estamos querendo ir por um caminho que nos leva à perdição. E o Espírito Santo nos mostra o caminho correto. Caminho Jesus Cristo. O Espírito Santo, muitas vezes nós estamos à beira do abismo para cair nas tentações do inimigo sobre a nossa vida, porque o inimigo ele não cessa de nos tentar. A palavra de Deus diz que ele é 24 horas ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Mas a palavra de Deus também diz que o Senhor acampa um anjo ao nosso redor. E nós temos que dar legalidade a esse anjo para nos proteger das investidas do inimigo. Como é que nós damos legalidade? Fazendo segundo a vontade de Deus. Se nós não fizermos a vontade do Senhor na nossa vida, nós não estamos dando legalidade ao anjo para nos guardar. Nós estamos dando legalidade àquele que está à nossa procura para nos tragar.
Mas eu tenho fé que você hoje, a partir de hoje, a partir desse momento, você vai legalizar o anjo do Senhor para te guardar de todas as investidas do inimigo contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Deus, Ele se revela para nós através da natureza, se revela para nós através da sua palavra. Mas a melhor maneira que Deus encontrou para se revelar para mim e para você foi enviando o seu Filho Jesus. Passando tudo aquilo para nós vermos que, olhando para Jesus, estamos olhando para Deus. Ele nos enviou o Espírito Santo de Deus. Primeiro, ele nos enviou Jesus para nos salvar. Ele enviou Jesus para nos ensinar a viver e para mostrar, para se revelar para nós. E um dia, meus queridos e amados irmãos, o Senhor vai abrir a janela do céu e vai nos mandar o seu Filho de volta. E eu creio que esse dia está muito próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que haverá um retorno de Jesus para viver na terra. Haverá sim um retorno. O Senhor vai abrir a janela do céu e enviar Jesus novamente para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso não é conjectura teológica, com certeza. Jesus, ele mesmo disse, eu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. E os anjos também disseram aos discípulos, esse mesmo Jesus há de vir, assim como para o céu viste ir, aleluia, ele há de vir. E nós, a cada dia, nós estamos se preparando, nós estamos lutando para nos encontrar com Jesus nos ares. Nós estamos nos preparando para viver com Jesus, para viver com o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas mansões celestiais. Haverá uma ressurreição e um arrebatamento daqueles que estão vivos. Mas com certeza nós iremos nos encontrar com Jesus no céu. E para concluir, meu querido, eu quero te dizer que Deus é maravilhoso. Esse Deus que nós vivemos é um Deus maravilhoso. É um Deus que abriu as janelas do céu e nos enviou seu Filho. É um Deus que nos enviou o Salvador. É um Deus que nos enviou o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E é um Deus que vai abrir a janela e vai mandar o seu Filho. Aleluia, de volta para nós. E nós queremos glorificar esse Deus, porque sabemos que está próximo à vinda do Senhor Jesus. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você está pronto? Será que você está se preparando? Será que você está preparado? Será que você está confiante na obra que Jesus fez na cruz do Calvário? Será que você já fez a sua confissão de fé? Será que você está realmente esperando a volta de Cristo? Nós estamos felizes e anelamos a volta do Senhor a qualquer momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus e até a próxima reflexão do momento. Seja abençoado você e seu lar com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.